Muito boa tarde para você que é torcedor dos clubes de Santa Catarina. Estamos começando mais um Esporte Catarinense com Hilton Pira. Estamos aqui para avaliar a rodada deste final de semana, uma rodada com surpresas, uma rodada que novamente mostra algumas equipes em uma situação nada agradável, outras se recuperando na competição, e nós acompanhando todo este campeonato que vem aí. Na verdade, é um campeonato equilibrado, mas algumas equipes já estão aparecendo mais, já estão se distanciando, e algumas equipes precisam tomar algum cuidado, porque não pode dar bobeira, né? Uma competição curta, e se você começar a perder uma, outra ali, empatar outra ali e tal, comece a ir lá para a zona da degola, e aí você vai ficar numa situação difícil, como é o caso do próprio Concórdia, da Chapecoense. As duas equipes lá do oeste do estado estão numa situação realmente muito difícil, e podem estar disputando aí no final da competição aquela zona ali onde o vencedor fica, mas quem perde cai. Essa é uma das vantagens desse ano, que cai só um, porque senão os dois iriam ficar numa situação ainda mais difícil. Obrigado ao Rubens, que já está aí nos assistindo, ao Maurici, ao Ademir Sprunk, grande mestre, ao Kleber Saad, grande abraço. Pois é, final de semana tivemos a quinta rodada do Catarinense. Os resultados foram esses: Joinville 3, Jaraguá 2, Juventus 2. Brusque 1, Tubarão 1, Figueirense 2, Concórdia 0, lá no Domingos Machado de Lima, lá em Concórdia. O Avaí perdeu em casa para o Criciúma 1-0, e o Marcílio Dias ganhou em casa da Chapecoense. Marcílio Dias 1, Chapecoense 0. Classificação: Figueirense com 10 na liderança, Brusque com 10, Marcílio Dias com 10, são as três equipes que vêm se destacando. Incrível a subida ali do Marcílio Dias, né? Começou com a vitória, perdeu e agora não perde mais essa equipe do Marcílio Dias, muito bem na competição. E o golaço que o cara fez, hein? E que gol, amigo! Bom, o Joinville vem em quarto com 9 pontos, o Criciúma em quinto com 8, o Avaí em sexto com 7, o Juventus caiu para a 7ª posição. O nosso moleque Travês, que estava ali entre os líderes, já está na 7ª colocação. Depois dele, só o Tubarão, que se recupera da competição, está com 5 pontos, só empatou lá na casa do Brusque, empatou com o Brusque. E aí a Chapecoense com 2 e o Concórdia com 1 na lanterna da competição. Um abraço para o Lírio de Vigílio, que está nos acompanhando. Abraço, amigão, vizinho. Grande abraço. Pois é, que situação essa? Vou começar falando aqui destes clubes do Oeste, né? Nós, como a maioria das pessoas aqui que me acompanham sabe, os amigos sabem, nós atuamos lá no Oeste por quase 10 anos, e transmitindo jogos do Concórdia, da Chapecoense, enfim. O Concórdia, beleza, né? Tá numa situação aí que veio para a competição para tentar se manter na Série A. Né? Claro que eu esperava um pouco mais, quem sabe, nesse final de semana, com a entrada do Emerson Cris, com um novo técnico, eu esperava um pouquinho mais. Perdeu em casa por 2-0. Vai ser difícil dessa forma o Concórdia se recuperar. Vai precisar muito do apoio do seu torcedor, vai precisar muito do apoio, de tentar dar uma volta por cima aí com essa equipe, que é uma equipe, me parece, um dos plantéis mais humildes, podemos dizer assim, né? Entre as equipes de Santa Catarina. Então, meu caro Jefferson do JJ, o Concórdia realmente vai ficar numa situação difícil, e parece que vai realmente ser aquele clube que vai brigar aí para não cair nessa competição.
A Chapecoense, gente, o que é que está acontecendo com a Chapecoense? Não encontra o seu melhor futebol, não tem um time ruim, é um time bom, um plantel bom, trouxe jogadores e o Emerson Maria não está conseguindo acertar essa equipe. Ele, de certa forma, na entrevista no final do jogo, chamou o pessoal meio de competente, né? Está faltando competência para a equipe. Então, olha, a crise por lá tá pegando aí. Como diria meu amigo Badá, bicho feio, né, Badá? Né? Mas não é só o Badá, não. Eu vi o pessoal todo aí, o Martinello, o Ivan, o pessoal todo lá muito preocupado, né? Nossos colegas da imprensa lá. E não só eles, né? Dirigentes, a torcida principalmente, muito preocupada com a situação da Chapecoense. Se ficar assim, vão disputar uma vaga para ver quem cai, né? Então, vão disputar aí entre Chapecoense e Concórdia. Os dois do Oeste vão ter que definir. Um cai e um permanece na Série A. Né? Mas eu ainda acredito numa recuperação da Chapecoense. E aí, acreditando numa recuperação da equipe da Chapecoense, eu vejo numa situação difícil agora, a situação do Juventus, que começou a cair, e aí é preocupante essa situação. Né? Principalmente quando tem 10, joga contra 10 e não consegue manter um resultado positivo. Aí é preocupante. No sábado, o que vimos aqui no João Marcato foi uma completa falta de atenção por parte do Juventus. Tinha todas as condições, porque ao marcar o pênalti, o árbitro logo em seguida expulsou o jogador. O Juventus aí jogou praticamente o jogo inteiro com um jogador a mais e não conseguiu manter o resultado. Um abraço ao Ládio, ao Ângelo e ao primo Rodinei. Então, assim, não conseguindo manter o resultado, mesmo com um jogador a mais em campo, me perdoem aí, o pessoal, mas faltou experiência. O Jorginho que me perdoe, mas aí a gurizada merece um bom puxão de orelhas aí, porque infelizmente, principalmente naquele gol, onde o rapaz veio driblando todo mundo e acabou fazendo um gol. E naquela situação da barreira, na falta também, o que é aquilo? Completa incompetência aí desse pessoal. Não pode se armar uma barreira daquela forma, abrir a barreira daquela forma. Né? Mesmo que a gente saiba que o Joinville vem sempre com atacantes muito rápidos, esse Adriano é bom de bola, enfim, uma gurizada boa de bola aí na frente, mas mesmo assim, com o jogador a mais, o Juventus tinha todas as condições de conseguir manter um resultado positivo e a partir daí não entrar nessa zona que começa a ficar aí muito próximo da zona da degola. Só tem o Tubarão depois, mas o Tubarão está conseguindo se reerguer na competição. Tanto é que foi buscar um resultado positivo, um empate contra o líder da competição até então, a equipe do Brusque, lá em Brusque. Que parece-me ser a equipe do Brusque a equipe mais equilibrada, mais preparada para essa competição. Né? Então, a situação do Juventus precisa melhorar e urgentemente. O moleque Travesso precisa melhorar urgentemente. Tem que ter um equilíbrio aí, quem sabe até na questão psicológica dos jogadores, porque... E o setor defensivo e o meio de campo, principalmente o setor de proteção da zaga aí, precisa de uns treinos aí, ver alguns fundamentos aí para melhorar a qualidade ali, principalmente naqueles setores, porque foi por ali que o Juventus realmente sentiu muitas dificuldades e o Joinville fez a festa por ali. Veja bem, não quero tirar aqui os méritos do Joinville. Não quero tirar os méritos, mas eu acho que realmente o moleque Travesso, com essa derrota aí em casa, ele não somando pontos em casa importantes, começa a estar aí a perigo na tabela de classificação. Nelson Nardi,
Aquele abraço. Então, assim, o Tubarão se reerguendo na competição coloca o Juventus numa situação difícil. Por isso que é de fundamental importância que o Juventus comece a buscar de novo mais alguns pontinhos fora de casa, e não vai ser fácil, porque o próximo jogo já vai ser contra o Brusque, lá em Brusque, no domingo, o jogo é no domingo, às 18h30, no Augusto Bauer. E este jogo, né, sem dúvida nenhuma, é um jogo para buscar ainda beliscar, quem sabe, algum pontinho, porque o Tubarão tem pela frente nada mais, nada menos que o lanterna da competição. Então, o Tubarão somando 3 pontos ali, ele vai para 8. E aí o Juventus já cai para a 8ª colocação. É uma situação difícil já, tem que começar a pensar, e o Jorginho precisa conversar com essa moçada. Jorginho Paulista, técnico competente, ninguém está duvidando aqui, mas eu vejo às vezes o pessoal meio que dispersos em campo, né? Situações que não pode. Uma situação clara ali do goleirão, né? Armar uma barreira daquele jeito, e os caras lá também tomam uma atitude que é inadmissível isso, né? Mesmo sabendo que às vezes a gente vê aí umas equipes mais profissionais, digamos assim, de Série A e tal, também cometendo alguns erros absurdos como esse, mas não dá em casa, tem que tomar todo esse cuidado. Ô Rodrigo, eu vi o recado de vocês agora lá na nossa comunitária, obrigado, viu? Obrigado pelo apoio aí, grande abraço. A Rosemary Araújo também, um abraço para toda a família aí, para a mãe, para o Ada, para toda a turma. O Haaland também, um abraço, Haaland. Então, assim, o campeonato catarinense está aí, é um campeonato equilibrado, você precisa ficar de olho, precisa ficar com o olho bem aberto, porque senão, é muito fácil você cair, e depois para se recuperar é ainda mais difícil, né? Então, o Juventus, que vai ter que encarar a equipe do Brusque agora, já no próximo final de semana, não pode pensar em outro resultado que buscar ao menos um pontinho fora de casa. Porque ele buscando esse pontinho ainda está sujeito a se manter aí um pouco longe, um pouco distante da zona da degola ali, na zona do rebaixamento, para ver quem cai para a segunda divisão. Ele coloca aqui, ouça agora ao vivaço o programa Segundamente da 87 no Face também da rádio ou no The Newton Show. Isso aí, cara. Então, assim, vamos dividindo as audiências aí. Tem uma galera lá na rádio, no 87.9, e a gente está aqui também com nossa live ao vivo aqui com o esporte catarinense. Isso aí, Rodrigo. Então, assim, atento na tabela, atento. Tem algumas equipes que dão aquelas cochiladas às vezes, né? Como o caso do Avaí, cochilou, perdeu em casa para a equipe do Criciúma, né? O Avaí, que a gente até no programa anterior falou, né, que poderia ser a equipe que, né, iria despontar como a favorita, mas perdeu em casa, bobeou esse final de semana, tomou 1-0 em casa, perdeu em casa, né? E o próprio Brusque, né, empatar em casa. Então, assim, o Jaraguá perdeu em casa, Juventus, o Brusque empatou em casa, o Concórdia perdeu em casa, o Avaí perdeu em casa. O único que se deu bem como mandante foi o Marcílio Dias. Né? Num gol assim, um pombo sem asa, um espetáculo de gol. Então é isso, né, galera? Essa é a situação do Campeonato Catarinense, que é equilibrado, que pode surgir com umas equipes, como é o caso do Figueirense, que se aproveitou de toda essa situação e conseguiu agora a liderança da competição, está com 10 pontos, mas junto já está o Brusque, já está o Marcílio Dias também, e o Joinville, que vem com 9. Então, o Campeonato Catarinense, de uma forma bem disputada e equilibrada, e bem equilibrado, e a gente vê uma competição assim com surpresas às vezes, e por outro lado também vê que algumas equipes se sobressaem. Por um lado, desta vez quem se deu bem foi o Figueirense, que buscou essa vitória importante fora de casa. Josué dos Santos, a Sônia está
Tá nos acompanhando aí. Ali, Sônia, lá em Cotegipe, lá na minha terra natal, né, amiga? O Emerson, um grande abraço, amigão. E Dali Verdão e o Jack também? Ah, então tá, esse é o Emerson aqui de Guaramirim e torce para o Jack. Tá bom, então tem gente aqui de Guaramirim que torce para o Juventus, tem gente que torce para o Jack também. E a Sônia diz, Eta Gaúcho, valeu. O Nardi já diz, Nardi na Rádio Web, Clube dos Blogueiros, das 6 às 9, de segunda a sexta. É isso, Nelson Nardi. Então, quem quiser escutar o Nardi é na Rádio Web, Clube dos Blogueiros, procurem lá. Então, gente, para fechar aqui o nosso programa de hoje, quero destacar a participação feminina de Santa Catarina. Tá? Nós precisamos valorizar também o futebol feminino. Aqui temos a junção do Kinderman, que é uma das equipes de futebol masculino, feminino mais tradicional do estado. Eu acompanho esse clube há muitos anos, né, que a gente está na imprensa aqui de Santa Catarina, e é uma equipe muito tradicional em Santa Catarina, e o Kinderman se juntou ao Avaí, e Avaí Kinderman é o nosso clube, é o clube que representa Santa Catarina no Campeonato Brasileiro Feminino de 2020. E sábado, o Avaí Kinderman enfrentou o Vitória da Bahia. Vocês querem saber o resultado, meu amigo? 7-0 para nós aqui, para os catarinenses. 7-0. Tô falando. Fabiano, Polônia, Luiz. Vou falar contigo para melhorar essas nossas lives aqui. E o Luiz é o cara que mais entende de TV, essas coisas. Rosemary, beleza. Meu time, Figueira já, Vasco, poucas. A Rosemary é do Figueira, é? Então, bom, mas então, gente, as meninas de Santa Catarina começaram com o pé direito no Campeonato Brasileiro de 2020. 7-0 no Vitória da Bahia. Os gols foram da Catielen 2, Bruna 2, Júlia 2 e Soraya. Que maravilha! A equipe volta aos gramados na próxima quinta-feira, agora, dia 13, diante do Corinthians em São Paulo. Vai encarar a equipe mais difícil da competição, o Corinthians em São Paulo. Um importante teste para as nossas meninas aqui de Santa Catarina. Parabéns, viu, meninas? Parabéns ao Avaí Kinderman, né, do esporte catarinense, o nosso programa, os parabéns. Sucesso nesta competição. Esperamos que realmente vocês nos deem muitas alegrias. Né? A gente sabe da dificuldade dos catarinenses para fazer futebol, para montar grandes equipes, para estar na Série A do Brasileiro, e a gente sabe de todas essas dificuldades. Mas aí, quando há uma boa parceria como essa, quando a gente viu essa união do Avaí com o Kinderman de Caçador, que o Kinderman, eu esqueci de falar antes, o Kinderman é uma equipe de tradição de caçador, e se uniram Avaí e Kinderman para disputar, então, esse Campeonato Brasileiro de 2020. Que maravilha! E começar com 7-0 nos enche de alegria. Parabéns, meninas, parabéns, e vamos aguardar aí esse próximo resultado. Já sabemos que é um jogo difícil, sabemos que o jogo é contra o Corinthians, mas a gente sabe que vocês vão ter toda aquela garra, aquela disposição que o Kinderman sempre teve, junto com a Avaí, agora vão ter para essa disputa do Campeonato Brasileiro de 2020. E é isso para hoje. Muito obrigado pela sintonia de vocês. Muito obrigado pelas participações. A gente se encontra amanhã com mais um bate-papo aqui sobre o esporte catarinense. Grande abraço.